Uma pesquisa da Sociedade Americana de Câncer aponta que aumentou o número de jovens que tiveram câncer coloretal. Em cada 10 pacientes diagnosticados, 3 tinham menos de 55 anos. Os maiores responsáveis por esse aumento em casos de jovens adultos são obesidade e sedentarismo. Para explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui o Marcos Belotto. Ele é gastrocirurgião do Hospital Oswaldo Cruz e do Albert Einstein. Obrigada, Marcos, por ter vindo conversar com a gente. Agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Marcos, olha só, primeiro, para a gente começar, como que acontece e aonde acontecem esses tumores do câncer coloretal? Eles acontecem no intestino grosso, né? E o que tem se observado que no passado se observava que um número em torno de um caso a cada 10 pacientes tinham menos de 55. Ao longo das últimas décadas, vem aumentando. E se estima-se que esse aumento vai ser constante. Este aumento se deve principalmente a sedentarismo, obesidade e alimentação e estresse. Então, somando a esses fatores que a gente já tinha falado, Sim. ainda tem isso, né, da alimentação e do estresse. E o estresse. A alimentação, principalmente porque se tem um consumo maior de fast foods, carnes vermelhas, churrasco ou carnes preparadas com carvão e uma diminuição da ingesta do quê? Verduras e legumes. E qual é o problema dessa questão? Isso me chamou muita atenção, de ingestão de carnes vermelhas, como que é? E de carnes queimadas com carvão, isso também influencia? Sim, isso já tem estudos bem documentados que o consumo da carne vermelha, numa constância que a gente fala, aumenta a incidência do câncer coloretal. Então a gente vê que, principalmente quem come acima de 300 a 400 gramas semanal, tem um risco aumentado em relação a quem não come, né? Quem não faz a ingesta. E se a gente for ver, o consumo de carne vermelha tem aumentado muito. Então, isso que explica esse aumento nos jovens. E são também pessoas que não têm, por exemplo, o costume de fazer exames, de detectar isso precocemente, porque é importante falar aqui que esse é um câncer que, se detectado bem precocemente, bem no inicinho, ele é tratável, né? Isso, inicialmente, só para a gente ter uma ideia, quando ele é um achado inicial, você consegue tratar por colonoscopia, que não é nenhuma cirurgia, no próprio exame que se faz. Quando já é numa fase um pouco mais avançada, você faz a cirurgia, que hoje em dia a gente faz por vídeo ou por cirurgia robótica, e se consegue também o tratamento e a cura para eles, sem precisar de químio ou radioterapia. É super importante detectar antes, mas então qual que é a indicação para esses pacientes, para as pessoas jovens? A gente estava falando antes aqui que, por exemplo, a colonoscopia não é um exame que se faz rotineiramente, as pessoas ainda não têm esse hábito. Qual que é a sua dica? Primeiro que o paciente se autoavaliar. Por quê? Pacientes, frequentemente, semana passada mesmo, teve uma paciente de 35 anos. E como que ela procurou a gente? Ela começou a ver que o formato das fezes dela estavam diminuindo e que saía, como ela mesma falou, um catarro. Uma coisa esbranquiçada junto que não era normal. Então, para ficar alerta, quais são os sintomas? Além desses que você citou? Sangramento. Sangramento também tem que estar... Então, os principais é sangramento, diminuição do formato das fezes e saída de muco, que é um material esbranquiçado junto com as fezes. Então, a autoobservação é super importante. Super importante. Lembrando que, e para deixar os jovens também um pouco mais tranquilos, a grande maioria dos sangramentos em jovens não é o câncer coloretal, mas é o alerta para procurar o especialista. Então, você procura o especialista se for bem no inicinho, deixar isso bem claro, se for bem no inicinho, mesmo no exame já pode tirar o início desse tumor, que poderia se transformar em tumor. Sim, isso. A maioria dos tumores nascem de um pólipo. Então, quando você faz a colonoscopia e tem um pólipo, você consegue extrair esse pólipo que poderia eventualmente virar um câncer. A gente falou da pesquisa da Sociedade Americana, mas também tem uma pesquisa aqui do AC Camargo que mostra que no Brasil também tem um aumento entre jovens, né, do câncer do colo retal. Então, eu queria que você fizesse um último alerta para as pessoas e para ajudar a identificar quanto antes esse tipo de câncer. Qual que é o alerta? O alerta maior para os jovens é o quê? A prevenção.
E a prevenção que se faz é na mudança de estilo de vida. Então, ter atenção, aumenta de ingestas de legumes, de verduras, se puder diminuir o consumo de carne vermelha e a prática de exercícios diários. Se você notou alguma diferença no seu organismo, do seu hábito intestinal ou sangramento, procurar o especialista. Enquanto antes. Enquanto antes. Eu conversei aqui com o Marcos Belotto, ele é gastrocirurgião. Muito obrigada, Marcos, por ter vindo conversar um pouquinho mais com a gente, prestar esses esclarecimentos. Super importante também se auto-observar, né? Muito Obrigada, obrigado. uma boa tarde para você. Boa tarde.